Ô, Helder, Oi. a gente tem que falar de um número aí que, falando em São Paulo, né? A gente tem esse novo número aqui. Sobre Tarcísio, morte de negros pela polícia aumenta 83% em São Paulo. Nosso querido amigo Tiago Amparo fala o seguinte, né? O nome disso é genocídio. A taxa de pessoas negras mortas pela Polícia Civil e Militar de São Paulo subiu 83% de janeiro a agosto neste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Já de brancos também aumentou, mas em uma proporção menor, de 59%. Os números fazem parte de um levantamento feito pelo Instituto Sou da Paz, com base em dados oficiais da Secretaria da Segurança Pública da Gestação, Tarcísio de Freitas, e divulgado com exclusividade para a Folha de São Paulo, né? O nosso querido Leonardo Sakamoto traz também uma pensata falando sobre isso, principalmente culpando, né, o não uso das câmeras corporais ali que o governador Tarcísio fez com que essas câmeras não precisassem estar ligadas em nenhum momento mais, só quando os policiais tiverem a fim de ligar. Antigamente, né, nos outros governos, você tinha a câmera, quando foi instituída, ela era desligada só para, no caso de ir ao banheiro, quando a pessoa está comendo, né? Mas agora não. Né? O Sakamoto traz aqui: o governo de São Paulo enfraqueceu a política de câmeras corporais nas fardas de policiais, permitindo que eles mesmos acionem o equipamento ao invés da gravação contínua. Ao mesmo tempo, as polícias militares civil mataram 441 pessoas entre janeiro e agosto deste ano, um aumento de 78% em comparação às 247 do mesmo período do ano passado. Isso agora, gestação Tarcínico. Se consideraram apenas os negros, o crescimento da letalidade foi de 83%. É apenas coincidência, afirmaram a coluna o Papai Noel, o Coelho da Páscoa e, claro, o Homem do Saco. É o que acontece quando um governo que prioriza a letalidade a serviço da inteligência policial afrouxa sua própria fiscalização. Antes, na gestão Dória, eu estava até esquecendo que o Dória tinha sido governador, cara. O Dória morreu para a política, para a vida social, né? Estava tentando lembrar quem que era o governo anterior. Você vê que com o próprio Dória as coisas eram melhores, hein, Helder? Saudades Dória, hein? Saudades Dória. Antes, na gestão João Dória, os aparelhos podiam ser desligados apenas para alimentação, como eu falei, banheiro e necessidades pessoais de policiais. Isso ajudou a reduzir os índices de letalidade policial nos batalhões, onde foram largamente implementadas. Agora, o acionamento é intencional, com o policial à sua central decidindo o momento. O segredo do sucesso das câmeras é ficarem ligados o tempo inteiro, para verificar o comportamento tanto dos policiais quanto das pessoas que vão ser abordadas. Sim, ela não serve apenas para evitar sacanagens cometidas por maus policiais. Também serve para proteger os bons policiais das sacanagens cometidas contra eles de armações ou violência. A mudança nas regras pelo governador Tarcínico de Freitas e seu secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, acabou sendo chancelada pelas regras recuadas emitidas pelo Ministério da Justiça de Lula. A pasta fixou diretrizes com 16 situações em que os equipamentos devem ser usados. A questão é que a gestão de Ricardo Lewandowski, após debater internamente duas opções de protocolo, escolheu a menos restritiva, que não garante a gravação ininterrupta. O governo de São Paulo anunciou e assinou, no dia 18 de setembro, contrato com a empresa Motorola para a compra de 12 mil câmeras corporais para a PM. O modelo previsto não realiza gravação ininterrupta. Há também um receio que as novas câmeras não sejam alocadas em batalhões da PM, priorizando aqueles com alto índice de letalidade, mas em áreas como os canis e as academias de formação, o que também anula a função do equipamento. Tudo isso fora o mau uso das câmeras e a má vontade do próprio governo. É gravíssimo que as imagens das câmeras corporais de PMs envolvidas na chacina do Guarujá no ano passado, entregues ao Ministério Público, mostrassem os confrontos com criminosos em apenas 3 dos 16 casos iniciais que terminaram em morte. Isso aumenta a suspeita de que a Operação Escudo foi, na verdade, planejada como uma operação vingança. Pelo menos 8 imagens dos confrontos, aí ele fala, né, do que aconteceu ano passado, e a gente tem aí um aumento exponencial da morte de pretos pobres pela polícia do Tarcísio de Freitas, Helder Maldonado. E eu vou fazer aqui uma provocação, né?
Claro que o Tarcínico de Freitas, o Risoli de Clamídia, é uma Só de pessoa família. bastante problemática. Se ele está com uma gestação, Beze, ele está gestando a cadela do fascismo. Claro que ele é bastante problemático, mas não é um problema apenas os governadores de extrema-direita no Brasil ter polícias que são bastante letais contra cidadãos, contra pessoas inocentes, contra os mais pobres, tá? Na Bahia, a Bahia, que é um estado que é governado pelo Jerônimo, que é governado pela esquerda há muito tempo, por mais que Rui seja uma pessoa bastante fascista dentro do PT, a Bahia tem uma em cada 4 mortes cometidas por policiais no Brasil inteiro. Então, a PM da Bahia também mata muito, e o governador lá, no frigir dos ovos, independente de qualquer maneira, de qualquer coisa, é um petista. De qualquer maneira, é isso aí, cara. Né? Ele é um petista e aqui a gente tem um bolsonarista como governador. Mas as polícias são insubordinadas. É uma instituição à parte no Estado, criada para defender o patrimônio dos mais ricos e que não tem nenhum controle vindo de cima. Governador de direita, governador de esquerda, governador bolsonarista, ninguém regula as polícias militares no Brasil. Não tem controle, são insubordinados mesmo. Eles se colocam à parte do resto da institucionalidade. Olha só o que aconteceu, o absurdo que aconteceu. O policial envolvido em agressão durante velório é afastado no interior de São Paulo. Não basta só ser afastado. Um cara como esse daqui, um psicopata completo como esse daqui, tem que ser preso. Tem que ser preso. Vai ser afastado e não vai acontecer nada com o Daqui cara. a pouco volta. Daqui a pouco volta. Daqui a pouco Secretaria de volta. Segurança Pública, e aí, vocês sabem muito bem, né? Claro, mas nunca é demais reforçar, Polícia Militar, ela é comandada pelo governo do Estado. E a Secretaria de Segurança Pública, aqui no caso, né, é uma Secretaria de Segurança Pública do Tarcísio. Aconteceu aqui no interior do estado de São Paulo. Já foi instaurado um inquérito para apurar conduta e que um dos envolvidos foi afastado em Bauru. Caso foi registrado na última sexta, durante o velório dos jovens que foram mortos durante intervenção policial, famosa chacina, né? Um dos policiais envolvidos em uma agressão contra a mãe e irmão de um dos jovens que morreu baleado em uma intervenção policial durante o velório é afastado pela PM em Bauru. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirma que a Polícia Militar instaurou um inquérito para investigar a conduta dos envolvidos e que um dos agentes foi afastado das atividades operacionais. Além disso, a SSP alega que a PM não compactua. Compactua! Claro que compactua. Como que a PM não compactua com excessos? Isso aqui é um direcionamento da Polícia Militar desde a formação do soldado, do cabo, cara. O cara é formado exatamente para cometer excessos contra a sociedade civil. Depende da sociedade civil, né? Óbvio, né? A gente sabe do que a gente está falando aqui. Todo mundo sabe do que a gente está falando. É a sociedade civil mais pobre. E de preferência, sociedade civil mais pobre e preta. E a conduta dos policiais não condiz com as práticas da instituição. Condiz. O caso segue em investigação. A agressão aconteceu na última sexta-feira, após a morte de Guilherme Alves Marques de Oliveira, de 18 anos, e Luiz Silvestre da Silva Neto, de 21, no Jardim Vitória. Conforme registro policial, ao todo, os policiais efetuaram 27 disparos, sendo que um deles deu 15 tiros. Ainda segundo o boletim de ocorrência, os jovens teriam sido encontrados com pistolas de numeração raspada e uma mochila contendo porções de drogas. Vídeos gravados durante o velório dos dois jovens, que era realizado no mesmo lugar, no cemitério Cristo Rei, mostram que pelo menos 5 policiais militares entraram no local e tentaram render o irmão de Guilherme, que estava com a mãe ao lado do caixão. Ainda no vídeo, dá para ver que a mãe abraça o jovem na tentativa de impedir que ele seja levado pelos policiais. Os dois são agredidos com cacetete e, em determinado momento, ela é empurrada e se choca contra uma pilastra do local. As imagens ainda mostram que os policiais dão tapas no rapaz e o levam para fora da sala do velório, onde a mãe novamente tenta impedir que ele seja levado, tá? Após a agressão no velório, a população se reuniu para fazer um protesto por conta da morte dos jovens e um adolescente encontrou uma granada durante a ação quando a PM foi acionada para controlar a manifestação na Avenida Castelo Branco,
No domingo, o adolescente de 13 anos ficou ferido após o artefato explodir em sua mão dentro de uma residência. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a granada é da Polícia Militar e o adolescente foi socorrido na UPA do município. Tá aqui, ó, imagens estarrecedoras que acontecem sempre, né? Mais um caso isolado acontecendo aqui no Brasil. A Polícia Militar não só contente em agir como tribunal do crime, em julgar, em ela mesma, né? Julgar ali o crime e dar a pena de morte para os cidadãos. Ai, mas se não fosse bonzinho, não estava na rua naquela hora com droga e arma. Primeiro tem que saber se a droga e a arma não foi plantada, tá? Em sendo verdade, não é o papel da polícia julgar e determinar a pena de morte para o criminoso. Segundo ponto, também não é papel da polícia tocar terror dentro de velório. Não é o lugar deles ali, e nem o papel deles. Tocar o terror com uma mãe ali na beira do caixão, com o irmão, dar tapa na cara do irmão de quem morreu. Ah, mas era bandido. E aí? E daí, cara? Esse é o papel da polícia? Não é o papel da polícia, me desculpa. Não é o papel da polícia, cara. Não é mesmo. Não deveria ser, tá? Tocar o terror com mulher, com jovem, adolescente, menor de idade, cara, dentro de um velório. Isso é um absurdo. Se não fosse um absurdo, nem a PM teria aí fingido, né, que se importa e afastado o policial lá do interior de São Paulo, de Bauru, tá bom? Então, é absurdo e a própria Polícia Militar reconhece, porque diz que não compactua com isso daí. A gente sabe que compactua, mas ficou feio dentro da sociedade civil o que eles fizeram. Agora vamos ver aqui também o que o Pedro Cardoso tem a dizer sobre a formação dos policiais dentro do capitalismo. Diga-se porque é verdade. Ele é dentro da corporação maltratado. Você sabia que eles pagam pelo próprio lanche, que eles pagam pelo próprio uniforme e que a oficialidade não paga? Eu não sei qual é o banheiro que tem disponível para um policial que está na rua 12 horas, não sei qual é a refeição que o Estado oferece para eles, não sei qual é também as garantias para a família dele que ele tem. Então a gente também trata o policial errado, no meu ver, e aí o policial repete esse erro em cima da população. Eu estou falando isso porque a questão da violência policial, ela é, para mim, hoje, sempre, mas hoje de uma maneira muito urgente, fundamental, para que a criança que está lá tenha paz de espírito. Cara. O policial também, diga-se porque é verdade. Mas é isso aí, né? O papel da polícia militar é criar inimigos para que a sociedade civil sofra na mão deles. Sendo culpado ou não, a polícia militar tá ali para tocar o terror na periferia. Tem gente que até tá falando aqui, é verdade, vê se eles mexem com as pessoas que estão envolvidas com o crime organizado, os grandões. Nunca, né? Eles vão tocar o terror em moleque, em aviãozinho, em vapor do tráfico, tá? É moleque com droga na rua, às vezes só usuário, várias vezes, né? Apenas usuário de drogas. Não, tocar o terror com quem realmente importa, jamais. Você acha que eles vão tocar o terror com o Peida Leite? O Peida Leite foi preso nesses dias aí. Com o Marcola, jamais. É verdade, Helder Maldonado. Uma covardia, né? A gente gostaria de ver esses policiais punidos, mas não vai acontecer, né? Mais uma vez, a gente sabe porque... E quem sempre se for punido, não vai acontecer. E nesse caso, nem o policial ali de pequena patente é punido. Né? É impressionante, porque você vê no 8 de janeiro quem foi punido? O gado. O gado foi punido. Os mandantes, ninguém foi punido. Os empresários, o povo do agro, o Bolsonaro, os ministros do Bolsonaro, ninguém foi punido. Nesse caso, nem o cara da menor patente, nem o cara, o comandante, nem o cara das escolinhas que a gente já trouxe aqui, todo mundo já viu, que destilam ódio contra a periferia, contra os pobres, ou como vice do Ricardo Nunes, coronel da Rota, aí que fala que as pessoas, os policiais precisam agir de diferente forma, né? A abordagem nos jardins tem que ser diferente da periferia. Normalizou isso, porque é assim que funciona. É que nem os nazifachos que a gente vê pelo Brasil todo. Normalizou, abriu o esgoto. Ninguém tem vergonha mais de ser desse jeito. Então, para a polícia, é normal. Os caras
veem isso, eles trabalham com isso o dia inteiro. Para eles é normal agir desse jeito. E se não age desse jeito, é considerado traíra. Como é que o cara vai se estabelecer dentro da polícia militar, dentro da polícia civil, sem fazer essas atrocidades? O cara é considerado um pária. Não é respeitado por ninguém. O que a pessoa quer na vida dela? Quer respeito, quer autoestima, quer subir na sociedade, quer ganhar mais dinheiro. Já teve policial que até morreu nas mãos dos próprios amigos, tá? Por denunciar, por ser diferente, por agir de uma outra maneira. Você não vai bater de frente com o sistema, estando dentro do sistema e levar melhor. Mas não vai mesmo. É verdade. Então, é muito grave e realmente é um dos grandes problemas no Brasil. E a gente viu esse ano que a Igreja Universal tem levado os policiais aqui de São Paulo para cultos. Sim. Dizem que eles... não fala nada sobre política, é só a coisa do espírito. Tá, a gente conhece bem a Igreja Universal, o que ela fez, o que ela vem fazendo desde a década de 80. Tá? Que só tem uma direção, é o poder. É o poder, e tem um exército como esses policiais na mão. Então a gente está misturando milícia, está misturando as Forças Armadas, está misturando... facções criminosas, igrejas evangélicas. Isso é o Brasil hoje em dia. Isso é o Brasil. Né? Um grande evangelistão, miliciano, né? E a gente vê que condutas como essas acontecem a todo momento e não são exceção porra nenhuma. Não é exceção nunca. O caso isolado diário. É um caso isolado por hora, né? Que a gente vê aqui.